faculdade da Estácio de Sá, jornalismo no primeiro período. Estou aqui com o jornalista Maurício Oliveira. Boa tarde, Maurício. Boa tarde, Fabiano. Maurício, eu gostaria de saber de você como você iniciou na carreira de jornalismo. O que fez levar você a entrar como jornalista? É gosto? Já desde pequeno? Conta um pouquinho para a gente a sua trajetória, entrado na rádio e depois a trajetória também na TV. Não, Fabiano, desde criança eu sempre quis fazer jornalismo, foi uma paixão que até hoje, quando as pessoas me perguntam, eu não sei explicar de onde vem tanta vontade. Mas quando criança, ainda circulava com a minha mãe nas ruas, andava e percebia que quando eu encontrava alguma equipe de TV, alguma equipe de rádio, eu sempre ficava deslumbrado com aquilo. Eu insisti e decidi que eu ia investir na carreira de jornalista. Logo, vieram alguns empecilhos, porque tem que pagar a faculdade, tem que dedicar aos estudos. Eu comecei a trabalhar, mas com o objetivo que eu queria pagar minha faculdade e logo começar a trilhar pelos mundos do jornalismo. E deu muito certo, até que surgiu a oportunidade de tentar um estágio, em 2008, na Rádio Solar, aqui de Juiz de Fora, uma rádio muito conhecida e tradicional. Eu participei da seleção e tive a graça de passar no estágio. Logo comecei ainda como estagiário na Rádio Solar em 2008, depois passei por vários setores como a unidade móvel, apresentação do noticiário, que era o Repórter 1010, depois virou Solar Notícia, pude aprender um pouco de cada setor. E como todo professor sempre fala, o rádio é muito bom, porque ele prepara você para vários veículos, né? A pessoa que passa pelo rádio está preparada para a TV, para a assessoria, para o impresso. O rádio te dá uma bagagem muito forte. E graças a essa bagagem, eu decidi no ano passado, né, trilhar outros caminhos, e hoje eu faço produção numa TV aqui de Juiz de Fora, que é a TV Integração, mas a cada instante, cada matéria que eu produzo, eu reconheço que a bagagem que o rádio me deu, isso faz toda a diferença. Sim, e na Rádio Solar, o que você fazia, o que você aprendeu na Rádio Solar? Tinha reportagem de rua, ou era só produção? O que você faria lá? A gente que trabalha em rádio faz um pouquinho de tudo, né? Não tem aquela pessoa no rádio que é específica para um setor. Eu entrei como estagiário só para escrever algumas matérias, em seguida eu comecei a apresentar o jornal que era meu sonho, até hoje quando eu estou no ar eu vibro muito com isso. Logo comecei a produzir ronda policial e fiquei responsável pela unidade móvel da emissora, que é o carro de reportagem, que percorre as ruas de Juiz de Fora em busca de encontrar pessoas e moradores de determinadas regiões que fazem reivindicações, lutam por melhorias. E eu gostei muito desse contato com o público, eu gosto muito de percorrer os bairros. Isso me ajudou bastante. Então, assim, no rádio e na Rádio Solar, que foi a rádio que me acolheu para que eu pudesse aprender muito sobre jornalismo, eu aprendi um pouco de tudo. Desde a produção de uma matéria, até a apresentação de noticiário, da Rádio Solar, que tem a Ronda Policial, o Solar Notícia. Foi a minha verdadeira escola de jornalismo, posso falar para você que foi o rádio. Sim, e deixa eu te perguntar, você nas ruas, você acha que você aprendeu muito com a proximidade com as pessoas no dia a dia? Você acha que isso te influenciou mais ainda a gostar do rádio, de jornalismo? Sem dúvida, esse contato que a gente tem com o público, eu acho que a maior riqueza do jornalismo é a fonte que ele tem, porque as melhores matérias que você produz, elas surgem dessas pessoas que você conhece. Então esse contato com o público ele é cada vez mais importante e essas pessoas, esses profissionais que sabem valorizar essa ligação com os moradores, com o público, com certeza eles têm fonte de informação. Eu, por exemplo, tenho várias matérias que eu fiz, coisas que eu nem imaginava, informações que chegaram para mim dessas pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer algum ano, que eu percorri alguns bairros. Eu sempre defendi esse contato do jornalista, que é formador de opinião, que busca essa informação com os moradores de vários bairros. É importante você estar conectado, ligado a vários setores, a várias classes sociais, inclusive com todas as partes da cidade que você reside. E deixa eu te perguntar, você, quando foi fazer a sua primeira matéria, que você viu uma coisa assim que ficou assustada, o que você diria com um estudante de jornalismo que está começando agora, que não é para ficar impactado ou já se preparando para essa visão diferente de jornalismo? Você tem que encarar o fato, a realidade, na verdade. Eu acho que com o tempo, o profissional da comunicação ele começa a distanciar os problemas que ele é obrigado a vivenciar da vida particular dele. Eu, no início, eu tive uns pequenos problemas também, eu ficava muito envolvido com pessoas que não conseguiam vaga no hospital, acidente, era uma coisa que eu tinha muito receio de cobrir. Tem até uma experiência recente que eu fui cobrir chuva lá em Além Paraíba, eu vi tanta gente morta, tanta catástrofe que eu voltei para casa assim muito mal. Com o tempo você começa a criar uma distância, porque se todo problema que você conviver você abstrair, a sua vida particular ela começa a ser prejudicada também.
Mas é importante que nós, da comunicação, nós profissionais do jornalismo, começamos a trabalhar mais essa questão de lidar com as coisas, porque o jornalista é um profissional que atua em todas as áreas, então você tem que estar preparado para lidar com todo tipo de situação. Se cada problema você abstrair ou absorver isso, você vai criar um problema para você, e ao invés de ajudar a sua comunidade, uma sociedade, você vai estar se prejudicando. Sim, aí hoje você consegue separar isso bastante, né? A gente é humano, né? Ainda tem algumas situações que eu fico chocado, chego em casa, lembro, e isso me faz mal, mas acaba que nós, pelo hábito, né? Você trabalha tanto com isso, você vive o jornalismo diário, que você já começa a tratar algumas coisas com mais naturalidade. Não que sejamos frios, não é essa a proposta, mas você tem que criar essa barreira, porque se você se envolver demais emocionalmente toda a matéria que, infelizmente, a gente tem muitas coisas tristes, você começa a se prejudicar. É importante você fazer o seu trabalho bem feito, é você informar uma população, uma sociedade, sem se prejudicar. Até porque se você fica prejudicado, você não consegue fazer um bom trabalho, né? E nós, que somos da comunicação, nossa função é informar com qualidade. Quando a gente está começando a fazer jornalismo, a gente fica muito preocupado em relação à aparência, a nervosismo. Como você saiu para poder não acontecer isso? Então, eu volto na primeira pergunta que você me fez, que foi a questão do rádio. O rádio te dá uma base muito forte para isso, porque no rádio você tem que aprender a falar, a escrever, a editar, a entrevistar. E você começa a fazer tanto isso que, no final, se torna uma coisa mais com naturalidade. Eu acho que o nervosismo faz parte, sim. É bom você estar preocupado com a aparência, com a voz, com o nervosismo. Mas você não pode deixar que essa preocupação ela seja maior do que a sua capacidade. Se você perceber que essa sua preocupação está atrapalhando o seu desenvolvimento, você tem que criar alguns mecanismos para trabalhar isso e evitar que uma ansiedade possa te atrapalhar. É normal, você está aqui conversando comigo, a gente está com uma câmera aqui ligada, tem pessoas que ficam mais nervosas. Mas é bom começar a trabalhar isso e evitar que te atrapalhe. Porque numa seleção, seja para um estágio, para uma vaga de trabalho, a pessoa pode até ter uma capacidade maior, ficar nervosa e não conseguir mostrar tudo aquilo que ela sabe. Na parte da redação, como é que é a parte da redação? Você tem que apurar, correr atrás? Explica um pouco para a gente o que faz uma pessoa atrás nas redações. Olha, no rádio, o profissional, ele na verdade faz tudo, né? Ele apura, escreve, entrevista, escreve a matéria quando ele volta da rua para colocar no ar, apresenta. A TV, por ela ter uma dimensão maior, você tem dentro dela é mais setorizado. Hoje, por exemplo, eu sou da produção aqui da TV Integrações do Juiz de Fora. Então, eu que ligo para o entrevistado, você marca um horário para ele receber o repórter, já fala com ele qual que é o assunto, qual é o horário, o local que ele vai entrevistar. A TV, ela te exige um pouco mais de preparo de bastidor, porque ela não é só o som que tem no rádio, ela é som e imagem. Então, você tem que estar preocupado com essas duas coisas, até mais com a imagem. Então, o grande desafio da gente que trabalha nas redações hoje é pensar em tudo. Você não pode falhar em momento algum. Porque uma falha sua que vem da redação, que vem da produção, pode comprometer o trabalho de toda a equipe. Então, tem que pensar em tudo 24 horas. Sim. E você na Rádio Solar, você ficou bastante tempo na Solar. E você resolveu migrar para a TV Integração. Por que a mudança do rádio para a TV? É um sonho? O que é? É uma experiência nova? Conta pra gente. Eu sempre quis fazer TV, desde criança. Acabou que eu caí no rádio por uma oportunidade aqui de um estágio que surgiu em 2008, mas eu estava com esse sonho dentro de mim muito abafado. Eu queria fazer TV. E em 2008 eu entrei para a Solar, fiquei 5 anos. Nesse ano, no mês de junho, eu tive a oportunidade de tentar uma vaga na produção, que ainda não é o que eu quero. Só que é importante você passar na produção para aprender e se aperfeiçoar. Então eu não pensei duas vezes, eu queria fazer TV e o rádio me deu uma base muito boa para isso. Então, assim, nós que somos da comunicação, a gente tem uma gama de oportunidades. Se é rádio, TV, impresso, assessoria, cada um se identifica mais com o setor. Eu quero fazer TV ainda, eu quero ir para o ar, mas o momento é de aperfeiçoar, de aprender mais na produção, que ajuda muito. O profissional que por exemplo, passa por uma produção, ele conhece todo o formato de uma matéria, você passa por todos os setores. Quando você for para a rua, você entende o mecanismo da matéria, da reportagem, isso é muito importante. Sim, creio que sim, que seja um pouco diferente de rádio para TV. Você notou alguma diferença? Achou que seria muito diferente? Ou ficou na expectativa sua? Seria a mesma coisa ou não? Eu tenho brinco com meus amigos que os professores falam assim, quem faz rádio faz qualquer coisa. Realmente você sai um pouco preparado.
Mas é como se eu tivesse começado do zero e estou aprendendo tudo de novo, porque apesar de algumas coisas serem iguais, cada veículo tem sua particularidade. Então a TV é um pouco assim, diferente do rádio. O rádio é mais rápido, é instantâneo, é notícia em tempo real. A TV tem todo o processo de produção, de pensar numa matéria, numa marcação. Então, assim, a TV ela te exige um cuidado maior, uma perfeição maior, porque ali você tem que ter uma boa imagem, um bom som, uma boa entrevista. A TV te exige um conhecimento maior. Mas eu sinto saudade do rádio também, às vezes, confesso. Sim, esse foi o Maurício Oliveira, com bate-papo para a gente, com o trabalho de jornalismo da Estácio de Sá. Também, Fabiano, eu quero agradecer a oportunidade de estar falando para você, para os estudantes lá da Estácio. Inclusive, quando tiver a oportunidade, quero estar lá conversando com vocês. E isso aí, o conselho que eu deixo é esse mesmo, persistir, acreditar no sonho que cada um tem, porque as coisas acontecem quando a gente acredita. E eu acreditei, como acredito ainda, estou buscando ainda todas as vontades, todas as realizações profissionais que eu tenho.